informações suficientes para classificar e promover a capacitação, comunicação e a cultura de segurança de barragens. União, estados e municípios, ampliação e qualificação técnica das equipes, empreendedores públicos, esforços e recursos para o atendimento da PNSB e articulação com a Defesa Civil e os PLANCONs. E, por fim, os comitês de bacia, fomentar a capacitação e a cultura de segurança de barragens na sua bacia hidrográfica e estimular as administrações municipais para a estruturação das defesas civis, que a gente percebe que tem uma carência muito grande na maior parte dos municípios brasileiros, né, com relação a essa estruturação. Então, é isso. Obrigado pela atenção de vocês, né, já no final do dia, e pela paciência. Obrigado, Bruno, e toda a equipe da ANA aqui pela apresentação do relatório. Mas antes, a gente aqui para questionamento, dúvida. Primeiro, parabéns. Realmente, a cada ano a gente vê a aprimoração do relatório de segurança de barragem. O meu questionamento, aqueles encaminhamentos foram encaminhamentos dados pelo CNRH que vocês incorporaram no atual, não é isso? Sim, deixa eu voltar aqui Na realidade, a gente incorporou aquelas moções, aquelas recomendações que vocês... não está aqui mais a apresentação. Não, mas... A gente incorporou, na medida do possível, e nesse saiu no documento como recomendações da agência para que, enfim, para quem lê o relatório, para os encaminhamentos que forem dados do relatório, eles possam reverberar também nessas instituições. Isso, mas o que a gente não pode perder, o que eu gostaria de estar colocando aqui no âmbito do Conselho em relação às nossas competências, como o Conselho está sendo reempossado agora, não deu tempo de fazer o que a gente sempre fez, uma análise do relatório no âmbito da Câmara Técnica de Segurança de Barragem, para que a gente se manifestasse na plenária. É claro que a nossa recomendação de fato, um encaminhamento ao Senado, como cabe, ao Conselho Nacional, mas o meu pedido é que, de qualquer forma, mesmo que extemporaneamente, esse relatório venha para a Câmara Técnica de Segurança de Barragem, para que seja analisado e que, caso haja alguma recomendação, a gente apresente numa Câmara Técnica para que seja encaminhado para a ANA, como a gente vinha sempre fazendo, tá? Para a gente não perder o ritmo das competências que cabem aqui a gente no Conselho. Porque a ANA apresentar a recomendação para a ANA, eu acho que cabe, a quem cabe as recomendações de direito e por lei é o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, tá? A gente agradece, a gente sempre acata na medida do possível, né? Não, com certeza. Entendo o tempo hábil, a gente acata, a gente tem o formulário complementar para esse ano, não dá mais para mexer porque é pelo próprio prazo, mas todas as contribuições que o CNRH dá, a gente tem a intenção de... Mas geralmente a gente pede para incorporar no documento seguinte, justamente para não perder o prazo de encaminhamento para o Congresso. Inclusive, eu quero ressaltar que o relatório foi lido pelo pessoal da área de segurança de barragem do setor de geração de energia e foi extremamente elogiado, dizendo que foram incorporados vários itens que eram uma demanda que vinha do setor de geração de energia, e foi muito elogiado o relatório esse último relatório que foi apresentado hoje, tá? Então, eu estou estendendo os parabéns que foi discutido internamente no nosso setor de geração de energia. Agradeço, ainda tem a equipe aqui para escutar também os agradecimentos. Não só bato não, viu, gente? Eu assopro também. Então, obrigado, Bruno. Retomar agora para as composições das câmaras técnicas. Eu esqueci de me identificar na minha fala por causa de degravação, Aparecida Vargas Abragel. Daqui um dia todo mundo já vai conhecer a voz, mas por enquanto...
É isso. Divulgar. Bom, vamos lá, pessoal. Acho que finalizaram aí, né? Bom, boa noite, né, a todos agora. Então, a gente fez o processo a partir dos interesses de vocês, né, retomando aqui, né, a partir do nível de prioridade que cada entidade colocou, né, a gente foi pegando basicamente as prioridades 1, né, de cada um e colocando até preencher os 17, as prioridades 2, 3, né, até preencher os 17, e o positivo é que até a prioridade 3 de todo mundo conseguiu entrar. Então, ou seja, quem preencheu, né? Então, pelo menos até a prioridade 3. Óbvio que não dá para colocar todo mundo nas 7 câmaras, já que a gente tem, né? Se a gente for fazer o número ao pé da letra, né? Nós temos 150, 144 membros, né? E 7 vezes 17 a gente não tem isso de câmaras, mas pelo menos até a prioridade 3 de cada um entrou, né? Então, se puder, por favor, colocar o slide, é um slide só, né? Então, e acabou ficando pequeno para ler, né? Ou se ele puder ir dando zoom em cada uma, né? Então a gente tem, cada câmara foi pegando os interesses de cada um, então pegando, por exemplo, a de segurança de barragens, né? Então aí sobe um pouquinho, por favor, até a 17. Mas dá para eu ir lendo de qualquer forma, né? Então, isso, pronto. Aí ele vai só passando para o lado agora, né? Então, os estados, né? Então, Mato Grosso, Piauí, Rio Grande do Norte, Bahia e São Paulo, né? Entraram. Isso, isso. Mato Grosso, Piauí, Rio Grande do Norte, Bahia e São Paulo, né? Então,
de ministérios, né? MME, MIDR, as duas posições, o MME, MDHC e MPI, né? Dos usuários. Então, ABRA, GIBRAN, CNA, CNI, isso, de usuários. E de sociedade civil, a BR Hidro e a CQLP, né? De sociedade civil nessa primeira, acho que foi isso, acho que eu falei todos, né? A CETAS, né? Águas subterrâneas. Então, entraram os conselhos dos estados, então, Pará, Mato Grosso, Piauí, Rio Grande do Norte, né? Os estados. Entraram de ministérios, né? MMA, as duas posições, MME, MIDR, MD, isso. Em termos de usuários, CNA, CNI, IBRAM. Deixa eu ver se eu pulei algum de usuários. Isso. E sociedade civil, CBH Paranaíba, AMAT. Na verdade, se você pegar os números, todos extrapolaram 17. O critério foi a prioridade que cada um de vocês colocou. Então, a prioridade 1, a prioridade 2, a prioridade 3 foram entrando. Agora, a prioridade 4 sua, ela só entrou se a prioridade 1, 2 e 3 não tiverem fechado 17 ainda. A prioridade 1 sempre entrou. A prioridade 2 foi entrando até dar 17. Aí, se a prioridade 2 não deu 17, chamou a prioridade 3. Se a prioridade 3 não deu 17, chamou a 4. E por aí vai, até dar 17. Então foi sempre entrando na ordem, diz Yara. A Yara tinha levado. Então, a gente aqui do Ministério do Meio Ambiente, a gente não tinha entendido que o critério seria esse. A gente tinha entendido que a gente até tinha votado igual, achando que o critério era outro. Então, eu não sei, eu tô um pouco desconfortável com a maneira que foi colocado, assim. Aí eu queria só entender melhor, isso aqui é uma indicação ainda e a gente vai depois discutir, ou isso aqui já é para a gente indicar? É só uma pergunta, realmente, porque a gente votou de um jeito, mas agora entendi que a metodologia foi outra. De qualquer forma, também, da mesma forma, viu? Acho que, muito embora tenha que ver todas, mas eu acho que isso aí é para a gente depois discutir, né? Porque não para ser. Então, vamos lá, vamos seguir os outros e depois discute, então, qualquer coisa, né? Mas a metodologia foi apresentada antes, né? Então, eu acho que é importante lembrar isso. A CETAT, né? Então, nós tivemos de estado, né? Então, conselhos estaduais aí do Pará, Rio Grande do Norte e Bahia. Dos ministérios, então, MMA, MCID, MPI, MDHC, MEC, MDIC, MAPA e fechou. Usuários, né? Abicom, CNA. E deixa eu ver mais algum de usuário ali. Isso. De sociedade civil, entrou CBH Paranaíba, Angá e a BR Hidro. Né? Aí pode passar para o lado, por favor. Então, mais 3 ali. Ó, já dá para mostrar as últimas 4, né? Então, a ICETEC, a gente tem de ministérios, né? MIDR, MME, MAPA, MMA, MDHC, MDIC e MEC. A gente tem dos conselhos estaduais, Pará, Mato Grosso, São Paulo e Bahia. A gente tem de usuários, IBRAM. A gente tem da sociedade civil, CBH Paranaíba, o CEIVAP e a BR Hidro. Na CTPA, a gente teve, então, de ministérios MPO, MME, MMA, MDR,
MDHC, MAPA e MME. De estados, né, Rio Grande do Norte e São Paulo. De usuários, CNI. E de sociedade civil, CEIVAP, a BR Hidro, ANGÁ, AMAT e usuários Abrage também, né? Eu tinha colocado. CETOC, então, teve de ministérios MIDR e MME e MAPA. Teve de conselhos estaduais do Piauí, Pará, Rio Grande do Norte, Mato Grosso e Bahia. De usuários, Abrage, Abicom, CNI, CNA e de sociedade civil, a CQLP e CBH Paranaíba, o IBRAM como usuários eu já tinha colocado, e a MAT, né? E da CETAL, a última, então, é MIDR, MAPA, MME, MPOR, MME, de conselhos estaduais de São Paulo e Rio Grande do Norte, de usuários CNI, Abicom, Abrage, CNA, IBRAM, e de sociedade civil, CBH Paranaíba, ANGÁ, AMAT, e foi isso, né? E a CQLP. Então, basicamente foi isso a definição, mas foi em função das prioridades que vocês colocaram e a metodologia apresentada antes, né? Então, a metodologia foi apresentada, explicada e tiradas as dúvidas antes. Presidente, questão de ordem aqui, eu acho que assim, a metodologia foi colocada, mas ela não é do conselho, a metodologia que vocês colocaram, a gente não aprovou essa metodologia. Segundo, que eu acho que a proposta está feita, já passou bastante do horário. A minha sugestão como Ministério da Agricultura é que a gente convoque uma reunião extraordinária para decidir esse tema na próxima reunião. Alexandre, do setor industrial. Não, acho que só complementar, historicamente, o Conselho sempre tem feito uma reunião exclusiva para a composição das câmaras, justamente para tentar essa composição, esses acordos, etc., né? Oi? Nunca, desculpa. Muitos anos foram feitos. Isso, com certeza. Isso. Mas enfim, independente dessa questão, a proposta é essa. E acho que também, né, evidentemente que não tem paridade, mas, por exemplo, tem câmaras que têm 11, 12 vagas do poder público, né, em detrimento a outros segmentos. Então, talvez essa composição também precise, embora o critério seja, evidentemente, das prioridades, acho que também, claro que não se quer manter uma paridade exatamente igual do plenário, né, mas talvez isso faça parte dessa discussão que a gente precisa fazer, né? Sim. O nosso único local de falar, de contribuição é a técnica. Segue a representação do plenário. Não, nunca seguiu. Não tá, mas é isso que a gente está falando. Nesse pouco tempo não foi nem possível fazer esse tipo de avaliação, mas algumas delas, por exemplo, tem 11, 12 vagas que talvez chegue no seu 70%. Bom, enfim, acho que, presidente, José, não, acho que tem propostas, enfim, vamos ouvir as opiniões, tem propostas. Não, pessoal, vamos lá. Leonardo, Conselho Estadual de Recursos do Mato Grosso do Sul. Vamos lá, pessoal. Essa votação de Câmara Técnica nunca vai dar unanimidade. Então, sempre vai ter discussão. Então, estou só falando isso porque eu sou contra trazer isso para a próxima reunião. Eu acho que a gente está aqui, a gente já discute. Porque a mesma briga que dá agora aqui vai dar depois. Tá? Esse é um ponto.
pensando no que já foi colocado, em tudo que foi colocado aqui, acho que a única coisa que que a gente estava conversando aqui nos preocupa é talvez os ministérios que ficaram com 2 vagas na mesma Câmara Técnica. Mas, assim, lembrando, isso já aconteceu, já, tá? Isso já aconteceu. Tá, mas tudo bem, mas já aconteceu. Mas, assim, é uma coisa que nos incomoda, mas também é uma coisa que já aconteceu e eu não vou também ficar é, e parando por causa disso. A verdade é essa. Paulo Varela, RN. O próximo passo, a gente teria que, pelo que eu entendi aí da explicação de vocês, agora fazer a indicação das pessoas, é isso? É a nossa tarefa? Não, agora não. Eu digo o próximo passo daí, a partir do que foi colocado, cada titular terá que indicar. Não, tá. Não, agora a gente nem poderia, porque, por exemplo, no caso dos estados, como a gente representa um grupo, um agrupamento, tem que dividir. Agora o que é da Paraíba, Rio Grande do Norte, Pernambuco, enfim, né? Mas a sequência seria essa. Vocês vão dar orientações, então. Ok, obrigado. Boa noite a todos. Eu queria só deixar registrado que eu acabei elencando as 7 prioridades, mas por questões várias, né, por capacidade instalada, momento de transição aí no Ministério dos Direitos Humanos, eu abro mão da vaga na CETEC e na CTPA, mantendo o MDHC nos dois que não estão aparecendo na tela, né? Que são as 2 primeiras câmaras técnicas, tá bom? Então, é só para vocês já, por favor, né, nos retirarem. A gente se mantém na CTSB e na CTAS. Não, essas a gente mantém. Isso, permanecemos nas 2 primeiras câmaras técnicas ali do quadro e abrimos mão das vagas na CETEC e na CTPA. E mantém na CTSB e na CETAT. Na verdade, porque a gente nem está na CTAS. Ok? Giuseppe, Iara, Ministério do Meio Ambiente. Eu não me lembro de, na explicação da metodologia, ter dito que apenas as 3 primeiras prioridades de cada ministério, de cada setor, seriam consideradas. Isso foi colocado de maneira clara? Os outros conselheiros entenderam isso? Então, tá, isso não foi falado, porque a gente elencou, enfim, o Ministério do Meio Ambiente não se sente confortável e nem representado nessa distribuição. O Ministério do Meio Ambiente pauta pela gestão bem descentralizada, integrada e participativa, e essa maneira, o resultado da metodologia não contempla isso, né? Tem vários membros várias representações aqui de sociedade civil, por exemplo, que está com pouquíssimas vagas e o debate fica empobrecido em relação a isso, e não tem como a gente tomar boas decisões em relação à gestão da água, centralizando a decisão
Aparecida Vargas Abragel. Primeiro, eu corroboro com quase toda a fala da Yara, principalmente na questão de descentralização e representação e representatividade. Mas entendo também a necessidade da gente ter um encaminhamento, porque se a gente não tiver a Câmara Técnica instalada, a pauta do CNRH continua parada, e isso é uma das coisas que mais me preocupa. Eu não gostaria de chegar numa próxima reunião com mais um caminhão de resolução ad referendo assinada. Sabe? Isso nos preocupa, a decisão tem que ser nossa. Então, eu acho que a gente tem essa responsabilidade, corresponsabilidade, em estar colocando isso funcionando. E aí, eu acho que é como o Leonardo falou, nós vamos estar discutindo, ou na CITI, ou na CETAL, ou aqui, as discussões, a gente, de alguma forma, os conflitos surgirão. Eu acho que a gente tem que procurar um caminho. Me preocupou, aí eu estou colocando o meu entendimento, me preocupou muito nós vermos 2 vagas no mesmo ministério em cada Câmara, e a gente sabendo que para baixo tem uma lista de nomes que não entrou. Aí, como sugestão de encaminhamento, eu pediria que esses nomes que não entraram aparecessem e a gente negociasse a questão do ministério que está duplicado, a gente conseguisse colocar na vaga o nome que ficou de fora e entrou ministério duplicado. E já de antemão, eu me candidato para a vaga da Câmara do Território lá, que a Abrage ficou de fora, e o Ministério abriu mão. Qual Ministério, desculpa? Direitos Humanos. De Água e Território. Já de antemão a gente colocou, é a única que a gente colocou como prioridade e não foi contemplado. Mas eu acho que seria, eu estou colocando, é mais uma forma de tentar abrandar e levar mas eu acho que é importante a gente ver quem ficou de fora, ver onde a gente tem instituições duplicadas na Câmara Técnica, e a gente sugerir que nessa duplicidade a gente coloque o que ficou de fora na duplicidade. Eu acho que já é uma acomodação que a gente poderia tentar conseguir achar para viabilizar a participação de todo mundo, já que todo mundo se manifestou. Joia. Só uma questão de ordem aqui, pessoal. Como muita gente saiu e alguns se misturaram aqui, eu preciso verificar se a gente tem quórum para votar. Porque eu não estou sabendo mais. Como alguns saíram, uns foram para lá, outros foram para cá, então eu preciso saber quantos temos aqui, porque se a gente não tiver quórum, nem adianta a gente continuar com a discussão. Né? Então, vamos só recontar, mas eu acho que não temos. Precisaríamos de 25, né? Já que hoje temos 48 membros, a gente precisaria de 50% mais um. Então, nem adianta a gente continuar com a discussão, porque a gente não tem quórum para a decisão que a gente tomar aqui. Felizmente. Você pode limitar cada instituição a tantas câmaras técnicas? Por exemplo, Ministério da Defesa. Você só pode participar de 3 câmaras técnicas. Isso não encaixa? Mas é porque tem outros que querem participar. Você acha que dá? Não, é só o seguinte, antes de preencher, dei uma lida lá nas regras, aí, porque está aparecendo, às vezes, 2 ministérios, quer dizer, o mesmo... porque eu tinha lido lá que só poderia ser uma vaga por cada instituição em cada Câmara. Sim, mas do jeito que estava escrito ali, dizia o seguinte, só pode um em cada... Né? Ok.
Pessoal, acho o seguinte, não tem quórum para deliberar, né? Não, eu acho que, não, na verdade, é só registrar que para nós, inclusive, que representamos um coletivo de 17 organizações, eu já estava preocupado com a metodologia, particularmente, né? Então, e agora, vendo o resultado, mais ainda, porque a gente entrou só em 2 câmaras técnicas, né? Sim, Hangar só está na CTPA e na CTAL, e na CTAT. Então, assim, a gente tem um desafio aí que temos que realmente descentralizar a discussão e ter a representação da sociedade civil, e a gente não tem. Não estamos confortáveis com esse resultado aí. Quer dizer, como, infelizmente, acho que tem que fazer a negociação política. Alguém a partir sugere disso aí. uma outra metodologia que a gente possa aplicar para fazer a escolha? Só uma. Fala, Guilherme. Não, o primeiro ajuste ali que é mais fácil de fazer é que o MMA está com 2 vagas na CETAT e o MME está com 2 vagas na segurança de barragens. Então, a gente vai ceder uma vaga alternada. Pois é, mas primeiro a gente precisa E aí? deliberar se esse aqui, se a metodologia é essa, se isso aqui vai ser o escolhido. Senão não adianta vocês falarem que vão trocar, porque a gente não sabe se isso aqui vai permanecer. Porque um dos incômodos é ter 2 vagas. Quórum para deliberar, né? Esse é o problema. Tá? Fernanda, uma proposta, tá, de Por encaminhamento. favor, tá. Considerando que a metodologia é boa, mas que faltou critérios e que agora está mais claro, a sugestão era e a gente também não pode votar porque não tem quórum, enviar o QR Code de novo por e-mail para os conselheiros, a gente deixar os critérios mais claros, assim, se vai poder 2 representações numa Câmara ou uma só, essa questão, e a gente vota novamente. E a gente pode olhar o resultado e numa próxima reunião, ou por e-mail, eu não sei, a gente está sem regramento, fica difícil, sem regimento, mas aí a gente faz isso de novo e contempla por e-mail a minha sugestão para a gente fazer isso mais rápido, se for possível, dentro do regimento ou das regras aí históricas do Conselho. Tá, eu acho que não tem problema, porque não existe uma regra para escolha. Aparecida Vargas, Abragel. O que vale, que eu acho que seria interessante, manda essa tabela para os membros, mas abrindo os que ficaram de fora, e a gente discute numa próxima reunião. E já teve manifestação do MMA, já teve do Ministério de Direitos Humanos, entendeu? De estar abrindo mão, de repente já pode até ser encaminhado, mas de repente a gente definir critérios. Que a metodologia, eu acho que não faz sentido voltar atrás nessa. Sabe? Gente, eu sei porque a gente trabalhava nessa questão, ficar pegando tabelinha, sabe? Fazendo planilhinha de Excel, pegando tabelinha, riscando isso aí, a gente leva um dia inteiro. Isso aí foi perfeito, sabe? Eu não tenho nada a criticar quanto a metodologia apresentada. O que eu tenho é o nosso critério de como decidir diante do que foi apresentado hoje para a gente. Bem, João Ricardo, pelo Comitê do Paranaíba. Bom, quando começou, a gente ficou com algumas dúvidas de metodologia, realmente, como foi falado pelo Leonardo, do que nós colocamos, pelo menos das 4 prioridades iniciais, elas foram atendidas. Tem as questões que o Ângelo levantou, que eles representam 17 instituições, nós representamos 10 comitês interestaduais, conversando com o Alexandre, a BR Hidro representa também 50 universidades. Então, eu acho que, entendo que a metodologia está clara, né, e está relativamente adequada. Agora, a gente precisa, talvez, entendido e validado isso, até mesmo porque não tem muito como fugir do que foi proposto, seria talvez um esclarecimento um pouco melhor. Eu tinha feito um exercício quanto à questão da composição do Conselho.
Então, são 50 membros, 25 vagas do Poder Público Federal, 10 vagas dos conselhos estaduais, 8 vagas dos usuários e 7 da sociedade civil. Divididos aí, então, o percentual para cada um, multipliquei pelo máximo, 17 membros de cada um, com alguns ajustes, ficaria algo como 8 do Poder Público Federal, reduzindo, né, seria 8,5, mas reduzindo então para baixo, para privilegiar um pouco os outros setores, 3,4 dos conselhos estaduais cairia para 3, para subir de 2,72 para 3 dos usuários e de 2,38 para 3 da sociedade civil. Em tese, esse foi o cálculo que, com uma distribuição dos percentuais, porque o que foi dito é isso, que a representação nas vagas representaria a distribuição de acordo com a composição do plenário. Eu pensei nesse exercício, fiz o exercício, e aí eu percebo, por exemplo, que na Câmara Técnica de Segurança de Barragens, a gente tem 5 vagas para conselhos estaduais, né? Então, eu acho que isso que precisaria entender um pouco melhor, como que ficou essa distribuição, como que está a sociedade civil em cada uma das vagas. Nas demandas que nós apresentamos, os comitês ou do Paranaíba ou do CEIVAP, que é o outro comitê presente, ficou sempre em uma ou outra. Nós só não estamos na Câmara Técnica de Segurança de Barragens, né? Mas eu acho que precisaria ficar mais claro, uma vez que a gente não vai conseguir contemplar todos os interesses, o Estado de Mato Grosso não vai estar em todos, né? Ou os comitês também não vão conseguir estar em todos, ou os usuários da agricultura não vão conseguir estar em todos, e nem às vezes ou não tem interesse ou não vão conseguir realmente pela questão de distribuição. Mas eu acho que precisa ficar um pouco mais claro, e talvez esse seja um pouco do exercício. Eu acho que não dá para voltar atrás, a proposta é essa, e mesmo que a gente não aprove agora, ou não se tenha alguma alteração, quando nós entrarmos na nossa próxima reunião, a gente parte daqui. Não se volta o exercício de ter que refazer, pelo menos a percepção que eu tenho é essa. Então, aí precisa de alguns ajustes. Entender, por exemplo, por que na Câmara Técnica de Segurança de Barragens tem 5 conselhos estaduais, sendo que a proporção em relação ao plenário seria para 3 ou 4. Só para... Eu acho assim, João, não é tão simples assim botar esse percentual. Por que Segurança de Barragem tem 5 conselhos estaduais? Porque eles são os fiscalizadores. E assim, eles são os fiscalizadores e os usuários são as pessoas usuários. A sociedade civil, para segurança de barragem, não precisa ter 3 pessoas, pode ter 2 só. Mas assim, talvez na ensino... Não, mas eu estou te falando assim, não, mas a coisa que eu falo é o seguinte, eu acho que a gente conseguir tirar aqueles que estão repetidos na Câmara Técnica, vão sobrar vagas, e aí sim a gente tenta encaixar essas outras pessoas que sobram. Eu acho, exatamente o que a próxima Aparecida fez. Eu acho que se a gente conseguir fazer isso, a gente avança muito e a gente não para na coisa. Agora, eu concordo, assim, que, Ângelo, não é em todas as câmaras que a sociedade civil vai ter coisa. Nós aqui, respondendo um conselho, nós estamos em 4 câmaras técnicas só. A gente não quer ficar nas 7. Mas, assim, naquelas que a gente deu prioridade, a gente vai querer ficar, porque é prioridade nossa. Bom, o que eu queria colocar é que, assim, a gente pensar só numa proporcionalidade da composição do conselho para discussões técnicas, onde você tem os envolvidos fora, não faz o menor sentido, né? Então, eu tenho, o setor de irrigação tem uma vaga, porém eu represento 5 milhões de produtores rurais que têm afetação em todas as câmaras técnicas, porque tem barragem, porque tem água subterrânea, porque tem questão territorial, porque tem questão de tecnologia, onde a gente discutiu reuso e vai voltar a discutir reuso. Então, eu acho complexo a gente pensar em seguir exclusivamente uma proporção. Eu acho que a gente tem que entender onde, de fato, consegue contribuir, né? Tanto que eu falei com a Fernanda, eu falei, nossa, priorizar de 7, onde todos os temas a gente tem a inter-relação, até pela multiplicidade, porque não é só irrigação, a gente tem agricultura, pecuária, aquicultura, econômica, um monte de coisa. Então, eu acho que vale um exercício dos membros do colegiado nesse sentido e nesse amadurecimento, né? A proposta que a Aparecida colocou no início, de tirar onde você tem 2 ministérios e você deixa um segmento de fora, né? Eu acho que é um primeiro exercício que pode ser já trazido na sequência, numa próxima reunião, quando a gente tiver o quórum. Mas é um exercício, e abrir um tempo
para a gente sentar, conseguir tentar negociar e ver o que dá para ser modulado. Porque eu entendo que tem que partir, tanto que foi super rápido a gente fazer o QR Code, acessar, colocar, mas a gente precisa amadurecer para a gente efetivamente ter as câmaras contribuindo para a plenária, para os conselheiros, porque esse é o objetivo. E a gente cansou de participar de reuniões de câmaras técnicas, né, que tentou se colocar, às vezes, vários ministérios ou alguma coisa, e simplesmente não tinha participação, né? Então, eu acho que é um exercício que a gente tem que fazer. Não vai dar tempo, na questão não tem nem o quórum, mas eu acho que uma primeira propositura seria seguir onde você tem ali, né, duplicidade do Ministério, que só né, o Ministério tem várias vagas, para a gente poder ver quem sobe na lista e ver se essa coisa começa a melhorar, começa a ter uma melhor discussão. E aí eu sinto que, infelizmente, sem a CETIL, a gente não vai avançar na questão do regimento, mas eu acho que dá para chamar uma extraordinária. Isso ser mandado antes, né? A gente já se organiza com várias entidades. E aí a gente, por vídeo, creio eu, que numa extraordinária com essa pauta, a gente consegue avançar. Deixa eu fazer uma contribuição aqui, Jordana. Assim, eu acho que a gente convocar uma reunião só para isso, a gente vai ficar... A minha pergunta é o seguinte, partindo disso, e aí eu acho que a gente tem que ponderar, fazendo um exercício nessa questão de ter 2 vagas, não estou falando que estamos abrindo mão, mas fazer uma ponderação em relação aos ministérios que tiveram mais de uma vaga nas câmaras técnicas, se a gente não poderia, por fora, digamos assim, convocar o pessoal, não oficialmente, para a gente chegar numa decisão, para que na próxima reunião, na próxima, a gente já venha com a decisão tomada, para que a gente não... Exatamente, a gente trata uma reunião, talvez até por vida, ou se não for possível presencialmente, fazer essa discussão das câmaras técnicas, partindo disso daí, porque eu acho que todo mundo concorda que, de certa forma, esse é uma metodologia que, se não atende todo mundo, ela é muito transparente, de certa forma, assim, a gente pode discutir uma coisa ou outra, mas é um avanço grande, porque se for para discutir com todo mundo, não vai chegar a consenso nenhum muito facilmente, vai se perder uma reunião de conselho para isso, e aí, já tendo um horizonte de uma próxima reunião, que de repente pode ser uma extraordinária, a gente já chegar com a decisão tomada, e aí sim, naquele momento, a gente já parte para aprovar o que ficou decidido nessa reunião. Não sei se vocês concordam com isso, porque senão a gente vai ficar numa eterna insatisfação, não vai agradar todo mundo, não vai conseguir, vai todo mundo sair insatisfeito, e eu acho que o exercício do Conselho é isso. A gente vai ganhar algumas, perder outras, mas eu acho que é o bom exercício, é tentar trabalhar uma forma que a gente saia minimamente contente com o resultado. Deixa eu só fazer um comentário. Primeiro, eu acho que a metodologia aí, ela atendeu o objetivo a que foi proposto, que era dar pesos através das priorizações. Salve o melhor juízo aí, quem montou, e ela foi transparente o suficiente para chegar no resultado. Agora, se a gente entende que há algumas controvérsias aí, algumas questões no resultado que podem ser tratadas, por exemplo, a duplicidade da participação do MME, como eu dei um exemplo aqui, e do MMA na outra, e a gente tá sem... Então, eu já sugeri um pequeno ajuste, mas a princípio não foi aceito. Eu acho que esse tipo de distorção grande que a gente observa na tabela deve ser tratado. Onde há duplicidade, se o Ministério concordar, trata-se. Qual setor não está representado aqui, então? E se identifica e tenta compor. Agora, eu não sei se uma reunião informal, né, vou chamar assim, que não seja do Conselho, vai conseguir convergir para alguma composição final, que se não tiver alguma moderação, quem se propõe a fazer esse trabalho, de identificar qual setor não está representado para tentar compor, né? Isso. Pessoal, até porque, assim, se quem está ali representado, que seguiu a metodologia, tiver alguma vaga retirada e não tiver representado na reunião, pode ser um problema sério.
tá? Então, eu acho que deveria ser uma reunião formal para tratar desse assunto. Eu posso fazer uma sugestão? Primeiro, saber se MDR, MMA e MME concordam em abrir mão de uma vaga nas câmaras que eles têm duas. Tá. Não, assim, ainda sem troca. Você tem duas vagas em algumas. Você abre mão de uma das vagas. É porque são os 3 ministérios que têm 2 cadeiras, por isso que eles estão com 2 vagas em algumas câmaras. Não, porque eu ia sugerir o seguinte, ó, pessoal, só um minutinho. Eu ia sugerir o seguinte, se todos esses que têm as 2 vagas abrissem mão de uma, a gente já faria esse exercício que vocês estão sugerindo, de ver quem ficou de fora e colocar, mandaria para todos por e-mail e vemos se todos concordam. E aí a gente poderia chamar uma reunião por vídeo, como a Cida, só para aprovar essa tabela, não para discutir. Tem uma condicionante. Tá, então o seu tem o sim tem uma condicionante. Tá, a Yara quer falar. Tá, eu também queria falar, tá? Bem, Jefferson Nascimento, segundo suplente da OTEP. A gente está aqui há muito tempo. Eu parabenizo vocês que fizeram uma coisa muito boa. Não teve mais aquela briga, você lembra? Era briga de foice aqui. A gente sabe muito bem como é que eram as brigas. Agora não teve briga, então parabenizo aí, metodologia excelente. Só que é o seguinte, tem pessoas que não estavam aqui, não assinaram a lista e não estavam aqui. Então não estão ali também. Eu temo que essas pessoas queiram entrar agora. Espero que não. Fechou, nem que... Não, é isso, tem que fechar aqui, no que está... Não, só para concluir. Sim. Não, preste atenção. É isso que eu estou falando, Aparecida, não estou contra você. Eu estou querendo dizer exatamente isso, Aparecida, que se pactue aqui um acordo e outra coisa, que eu vou além ainda, que eu, enquanto fui presidente da Câmara Técnica, a gente faça cumprir o regimento, que são 3 ausências não justificadas, que se perca a vaga. Sim. Porque isso era muito raro no anterior Conselho Nacional, certo? Não se fazia isso, eu acho que foi... Ela já foi embora, a Raquel Lendegraf foi embora. Mas é isso que a gente tem que fazer. Então, há uma necessidade de quê? Que se pactue isso, concordo com você, tá? Não fazer de novo, sabe? Não ter de novo esse... Você faz o quê? Uma reunião com um acordo já prévio, as pessoas já têm isso, você está pleiteando alguma vaga, os ministérios têm essa boa vontade de abrir mão, porque no passado não tiveram, muitos ministérios, não, eu quero 2 e vou ter 2, certo? Eu sei, mas isso não vem ao caso, o que vem ao caso é o seguinte, não ia, mas também não saía, ninguém tirou esse ministério. Então, que se cumpra o regulamento. Sim, então, eu acho que fica bem melhor desse jeito. Então, o MMA tem cadeira? Deve ter, certo? Onde ele não teve, para poder pactuar isso, porque foi a melhor... Eu nunca vi isso aqui. Quantas vezes a gente vê aqui? 4, 5, sei lá quantas. Nunca teve uma coisa tão tranquila como essa, entendeu? Não, tranquila também, entendeu? Sim, rápido e tranquilo. A Yara. Para menina aqui. Yara, desculpa pela menina, tá? Obrigada. Depois de 15 anos no sistema, né, ser menina, tá bom. Então, eu queria pegar um gancho da fala do Guilherme e trazer uma outra proposta aqui para tentar acomodar, porque eu acho que é muito positivo tantos interesses em participar das discussões técnicas. Então, talvez, Fernanda, que aqui a gente está trabalhando e disputando, porque a gente está considerando exatamente 17 pessoas por Câmara Técnica. Eu sei que 50 fica inviável, mas, de repente, 18, 19... Mas está no decreto que o máximo são 17. No mínimo 9, no máximo 17. Entendi. E é do decreto, não tem jeito. Então tá, mas ainda pegando o gancho da fala do Guilherme, eu acho que a gente poderia fazer o exercício de primeiro ver aqui agora, já que todo mundo quer pelo menos trazer uma proposta para ser
votada depois, mas deixar a coisa pronta, primeiro vamos ver quem quer o quê. De repente, pequenos arranjos acomodam. Caso não acomode, aí a gente vê o que se faz. Mas, de repente, esse mapeamento, por exemplo, o MMA, que é uma vaga na CETOC, que não está lá. E o MDR tem 2 vagas. Então, mas assim, tem mais gente que quer disputar essa vaga? Então, eu acho que a gente mapear isso, eu acho que a gente vai começar a discutir com mais argumentos e subsídios. Isso, a gente teria que abrir que ponha de outra cor lá na tabelinha, os 18, 19, 20, será quantos que tiver em cada um, mas o que a gente precisa é ter o conhecimento do total. Eu queria não complicar mais o que já foi discutido aqui, mas a composição do conselho é Wilson de Azevedo, né, segmento do turismo. A composição do conselho já privilegia muito o setor público, né? Nós temos aí, como falou o Leonardo, 70% de composição do poder público. Por que nas câmaras técnicas nós não podemos flexibilizar isso, né? Ser mais paritária essa composição, né? Eu vi que o João Reiser fez uma proposta de percentual, mas eu acho que nós poderíamos trabalhar com uma flexibilidade maior para o setor usuário, né? Sociedade civil, né? E o poder público diminui um pouco a sua participação nas câmaras técnicas, até porque ele já tem a maioria no conselho, né? Era essa a sugestão que eu queria colocar para vocês. Obrigado. Eles têm que reabrir a planilha, porque essa tabela, né? É por prioridade, entendeu? Então, é o seguinte que entrou com prioridade 1 na segurança de barragem. Gente, assim, eu acho que a metodologia ela foi explicada que foi por prioridade. Então, todo esse ranqueamento ele foi feito por prioridade. Então, assim, não adianta também proporcionalizar, que se proporcionalizar não vai chegar no entendimento, né? E vocês sabem aqui que se levar em consideração a proporcionalidade aqui, alguns, no caso do governo federal, está estourando, mas não são todos, né? Então, se for levar isso em consideração, a gente vai acabar tirando algumas vagas aí, levando em consideração a proporcionalidade, setor de usuários, enfim, vai sempre achando que está sendo prejudicado nessa distribuição. A metodologia ela foi feita a seleção pela ordem de prioridade que foi colocado. A gente, por exemplo, eu estava até comentando aqui, a gente tem 2 vagas aqui, voltamos até errado, porque se for analisar aqui, a gente ficou no MDR 2 vezes nenhum aqui, enfim, acabou escolhendo a mesma prioridade, né, do Ministério, aqui os 2 componentes, assim como o MMA, mas foi a regra, mas isso foi explicado antes. Assim, então, a flexibilidade que se está tendo aqui é de ter a permuta e de ter a disponibilização de vagas. O que a gente pode fazer está catalogando isso e ver se consegue rodar de novo, Mitri. A partir do momento que for disponibilizando vagas, levar em consideração quem se consegue ver quem está na sequência de prioridade.
não é uma lista de excedência, mas, por exemplo, se o MIDR abrir mão das suas segundas vagas nas câmaras técnicas, tal qual o Ministério de Direitos Humanos já abriu de alguns também, essas vagas que abrirem, aí alguém vai entrar aí seguindo o mesmo critério da priorização. Ô, José, Então, a gente uma vez, durante provavelmente 5, 6 anos atrás, até mais talvez, a gente tinha uma suplência não era suplência do setor, era uma suplência da vaga. Então, por exemplo, se o ministério que acontecia de ter muitas faltas e fosse excluído da Câmara, que já aconteceu várias vezes, tinha um primeiro suplente. Então, seria importante ele fazer isso e já deixar essa mesma regra para a próxima suplência, porque assim como a colega abriu mão de vaga, não vai ser a Aparecida que vai pegar essa vaga. Tem uma outra pessoa na fila primeiro ali. Então, para a gente já vai ficar como fiscal, né? Checando a presença Mas é isso. Eu não sei nessa regra, mas na regra antiga tinha 3 faltas consecutivas do ano, você era excluído. E a gente, infelizmente, o governo federal é geralmente quem é excluído. Né? Eu já tive do lado de lá, do lado de cá. Cumpra-se o que está no combinado. Aí eu acho que a gente deveria já deixar. Se a gente não for. Deveria deixar essa regra. Então, se fizer só essa adequação de dar continuidade nesse ranqueamento com os excedentes, então essa é a metodologia que vai ser seguida, né? É consenso. Essa metodologia, quer dizer, a composição da Câmara, só uma dúvida mesmo, tá? Ela precisava ser aprovada aqui, tinha que ser deliberada ou não? Que até eu pedi para checarem aqui se no regimento tinha que ter deliberação. Pronto, então não precisa ser votado. Então, fazendo esses ajustes, é essa sequência que vai ser colocada. Eu estou dizendo, não tem que ser deliberado mais. Aqui a questão é o seguinte: eu acho que o que a gente podia fazer de exercício era só ir por câmara a câmara, quem está duplicado, se abre mão, se não abre, e aí já ficar registrado quantas vagas vai ficar para a sequência. Ponto. Primeira câmara técnica aqui, ó, vê quem tá duplicado, vê se abre mão. O caso aqui do próprio. Ó, o MDR aparece 2 vezes aqui. Câmara Técnica de Segurança de Barragens. Não está botando deliberação, não, fique tranquilo. MME e MDR tem 2 vagas aqui em segurança de barragem. Por parte do MIDR, a gente abre mão já de uma para ficar registrado aqui em ata. O MME. Pronto, o MME também abre mão de uma das vagas aqui. Surgiram 2 vagas para dar sequência. Mais algum ministério? Ou... Não, pronto. Cara, eu achei que você estava no celular. Ele está anotando ali. Está anotando aqui. Águas subterrâneas. Águas subterrâneas é MMA e MME na composição com 2 vagas. MME, Ministério de Minas e Energia, abre mão de uma das vagas para águas subterrâneas. Precisa voltar? Precisa voltar para a primeira Câmara Técnica ou está registrado? Está registrado. Perfeito. Segunda Câmara Técnica. MME abre mão de uma vaga, MMA não. Abre também, MMA também abre mão de uma vaga. CETAT.
No caso da CETATS, tinha um pedido de permuta de vaga aí do MME também. Que aí, não, aí entra, só para deixar, não muda a regra, né? Vai na sequência de prioridade. CETEC. Desculpa aí, gente, estou mudando a regra aqui já. Vai, CETEC. MMA e MDR. MDR abre mão da segunda vaga. MMA também. CTPA, MMA, MIDR e MME. Fica com 2 na CTPA, né? CTPA, MDHC, Ministério de Direitos Humanos e Cidadania, abre mão da vaga. Na CTPA, a gente também. MIDR também. E MMA também. Abrem 3 vagas aí na CTPA. MDHC, Direitos Humanos e Cidadania. CETOC. Tem do MIDR. Abre mão de uma vaga. Ok, né? Vamos 2 votos. Tá demais, né? Tá demais, né? A última Câmara Técnica, CETAL. E MDR também não. Registrou tudo? MD... Você tinha sido bem benevolente, viu? MDHC tinha sido bem benevolente, agora recuou na estratégia. Só o CPPA. Só um. Só de um. Agora, Mitz, quer explicar ou você vai fazer os ajustes agora? Ok. Consegue rodar agora? Hã? Bora, Mitri. Roda esse trem aí.
Vou pegar essa. Tá. Viu? Se eu disser então, total. Vê se foi, Naila, porque às vezes ele não vai de primeira. Acabou, acabou? Acabou, acabou. Acabou. Vai, Ai, agora. não, é isso. Já estava a casa, demora um pouco para.
Eles chamaram, fizeram lá, deu corte. Daqui a hora, se tivesse fora, acabava tudo de fora.
A galera ir embora. Eu tenho o Alberto, não, esse dois. Não, Varela.
Fica pessoal, muito bem. Não estou mal, né? Estou mal com a primeira, né, Paulo? Maravilha. Mas cada você não foi prova. Já sou. Já sou. E era problema, né? Então, a gente colocou aqui para facilitar, em amarelo só quem entrou agora, né? Que foram os extras aqui de cada um. Então, na segurança de barragens, entraram MAPA e MMA. De águas subterrâneas, entrou MAPA e CEIVAP, que eram os dois que estavam na sequência. Na CETAT, entrou o Conselho Estadual do Piauí, né? Piauí, Rio Grande do Norte. Piauí e Bahia. Não, Piauí e Bahia, né? Se não me engano. Piauí e Ceará, desculpa, isso. Piauí e Ceará, né? O Piauí e Ceará, é. Na CETEC, entrou IBRAM e CNI. Na CTPA, entrou então o Conselho Estadual do Piauí, Ceará, CBH Paranaíba e CNA. Na CETOC MMA. Então foram essas que entraram, que seriam os próximos ali da lista, né? Então, que acabaram entrando nessas câmaras. CETAT é do lado ali, se puder, por favor, voltar. CETAT mesmo? Não, a sugestão seria, na verdade, que o convite para essas primeiras reuniões seja feito para todo mundo, porque a votação, o que vale, na verdade, esse número é só para votação, mas para efeito de participação, todo mundo pode participar. É verdade. Não, mas não é só transfronteiriço, na verdade. A CETAT, na verdade, ela é de integração setorial. Ela tem o transfronteiriço também. A sigla é CETAT. Sim. A sigla anterior era CETIGAT. A sigla nova é CETAT. Hã? Está nessa também. Eu estou falando, nunca, na verdade, vai todo mundo.
passamos da palavra. Fecha a nossa reunião. Cumprir o que prevê o regimento. Bom, primeiro, para encerrar, gostaria de agradecer a todas as contribuições e o apoio aqui na condução dessa retomada do CNRH. Agradecer especialmente a nossa equipe aqui do Ministério de Integração e Desenvolvimento Regional, tanto a equipe do DRHB, que está aqui presente, mas também toda a contribuição da Agência Nacional de Águas, que vai se fazer muito ativa aí na composição, no auxílio ao Conselho. Agradecer todos do cerimonial aqui também, que estão nos acompanhando até esse momento, e considerar assim, que foi uma reunião bem exitosa. A gente conseguiu discutir aqui o que poderia ser discutido, né? Alguns pontos de referendo a gente já trouxe para aprovação, foram temas muito importantes que foram votados e que foram apreciados e reconhecida a relevância pelo resultado da votação, e dizer que fico muito satisfeito também para dar como encerrada aqui essa nossa 55ª reunião extraordinária do Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Muito obrigado, gente, boa noite e até a próxima reunião. Só estavam 2 ali, né? Eu vou conferir. Então tem certo aqui, então pronto. Tá certinho. Nos 3. E a jardineira, não vai levar um pouco? Tá certo. Microfone. Beleza. Passa a nota por aí. Tá lá no palco, ainda vou pegar ele, mas. Claro.